Boa noite, então veremos a nossa agenda de aula. Bom, hoje nós veremos o conceito de empreendedorismo, empreender e empreendedor, os tipos e características de empreendedor, os conceitos e tipos de empresas, inovação, criatividade e flexibilidade, negócio e ambiente externo à empresa, oportunidades e riscos. Veremos também financiamento e plano de negócio. Nós vamos começar então, como é a revisão, trazendo alguns conceitos que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Vamos iniciar pelo conceito de empreendedorismo. É um conceito que nós comentamos sobre o conceito de Robert Menezes, que o empreendedorismo está relacionado com o aprendizado pessoal. Por isso, esse aprendizado pessoal ele é importante. Por quê? Porque ele acaba impulsionando, né, gerando aí uma motivação a desenvolver uma oportunidade de negócio, a visualizar uma oportunidade de negócio que vai resultar aí em um projeto de vida ideal. Então, o empreendedorismo, ele te auxilia, né, você ao visualizar uma oportunidade de negócio, consegue desenvolver aí uma realização pessoal e social. Lembra que comentei na última aula, na primeira aula, desculpe, nós vimos isso na primeira aula. Então vamos agora ver sobre o conceito de empreender. Já que nós vimos então o que é o empreendedorismo, então o que vem a ser empreender? É criar o seu próprio negócio. Nós comentamos que esse conceito, ele traz um conceito muito fechado, limitado, né? Que é só dizer que é criar uma empresa formal e informal. Mas nós vamos ver também que empreender é transformar um sonho em realidade. E ainda que é criar algo novo e que gere valor financeiro ou social. Então não é somente a realização de um sonho pessoal, é a realização de um sonho que pode estar relacionado a fatores também financeiros e que vai contribuir, vai de certa forma atender à necessidade da sociedade. Então, já que existe o empreendedorismo, nós vimos quem empreende, mas afinal, quem é o empreendedor? Quem é essa figura do empreendedor? Então, nós vamos ver que o empreendedor, ele é aquele que destrói a ordem econômica existente. Pode existir uma crise, algo que esteja passando no contexto, né, no macro ou micro ambiente, e que ele pode aí, aqui a gente trouxe destruir, acabar, né, de certa forma, transformar. Vamos utilizar transformar. De que forma que ele faz isso? Introduzindo novos produtos e serviços, criando assim, então, novas formas de organização, ou até mesmo novos modelos de exploração de novos recursos e materiais, e ainda tecnologia. Tá? Então nós vimos o que é o empreendedorismo, o que é empreender e quem é o empreendedor. Então o empreendedor é essa figura e a gente vai verificar que existem vários tipos de empreendedor. Quais são os tipos? Vocês lembram quais são os tipos de empreendedor que nós vimos? Vamos então relembrar aqui. Um tipo é o intraempreendedor. Quem é o intraempreendedor? Ele pode ser um funcionário de uma empresa, pode ser alguém que atua na empresa, né? Aquelas pessoas que a gente sempre diz que é aquela pessoa que veste a camisa da empresa. Vocês já ouviram esse contexto de quem veste a camisa da empresa? Então, essa pessoa que trata o negócio como se fosse seu. Ele assume, então, as responsabilidades pelas suas decisões na empresa. Então, ele consegue desenvolver na empresa e automaticamente ele também se desenvolve como pessoa e como profissional. E isso certamente contribui com a organização. Então, ele acaba levando para a organização um contexto diferenciado, ele busca mais conhecimento, informações. Então, quer dizer que a gente pode empreender no nosso próprio local de trabalho, ok? Então, é o empreendedor interno, aquele que já atua na empresa. Temos também o empreendedor independente, que seria a pessoa que aproveita a oportunidade e cria o próprio negócio. Em algum momento da vida, essa pessoa, ela se vê, né, ela
consegue visualizar uma oportunidade. Lembra lá do conceito do empreendedorismo, de empreender, né? Alguém que visualiza, pode transformar algo, pode criar algo novo. Então, o empreendedor independente também é essa pessoa. Não que o intraempreendedor não seja, certo? Porque ele também pode desenvolver isso dentro da organização, mas o empreendedor independente ele possui um impulso, né, mais relacionado ao vocacional, que acaba aí contribuindo com o seu desenvolvimento no mercado. Então temos ainda o empreendedor social, que é aquela pessoa comprometida com as causas humanitárias. Ele participa ativamente de projetos ou atividades sociais. Está sempre preocupado em resolver os problemas da sociedade. Então, o empreendedor social é aquele que ele contribui também com a sociedade, com a sua comunidade, com as necessidades. Nós vimos que as ONGs, por exemplo, ou as organizações que estão relacionadas ao meio ambiente, as ONGs que a gente chama, né, que são as não governamentais ambientais, tem essa participação da questão social e tem a ajuda comunitária de uma forma geral, que contribui com a sociedade em alguma carência, seja cultural, seja econômica, seja ambiental. Então, nós veremos agora também quais são as características, algumas características do empreendedor. Nós vimos que uma delas é a visão, que é ter uma predisposição para enxergar, ou visualizar, planejar a longo prazo, né? Conseguir visualizar o que a empresa deseja ser, ou o que você deseja ser. A energia, que é a disposição de atuar, enfrentar os desafios. O autoconhecimento, buscar identificar quais são suas fraquezas, suas limitações e tentar minimizar o impacto dos aspectos negativos no negócio. A criatividade, que é a busca de desenvolver novas ideias, né? A persistência, sempre tentando, né, por mais que existam obstáculos, por mais que existam desafios, ser persistente e continuar buscando desenvolver o negócio de forma integral. Ainda temos o comprometimento, que é aquela que exige um pouco mais, principalmente no início do negócio, né? Você tem que ter um comprometimento. Se você não tiver um comprometimento com o negócio, imagina se as pessoas que estão com você terão. Dificilmente, né? Obstinação, é aquele que não desiste facilmente, né? O entusiasmo, a liderança, que é trabalhar com a equipe, né? E ainda aquele que enfrenta os riscos. Não que os riscos aqui seja uma característica, mas sim aquele que enfrenta, que tem a capacidade de enfrentar os riscos e até de minimizar esses riscos. Então essas são algumas características. Vocês vão apresentar de um modo geral todas essas características? Nem todo mundo, nem todos, né, apresentam de uma forma geral todas essas características de uma forma simultânea. No entanto, é interessante que busque o desenvolvimento dessas características, dessas e de outras, que possam contribuir para o desenvolvimento do negócio, certo? Então, se em algum momento essa característica, o negócio exige que você seja uma pessoa criativa, se exige que você tenha capacidade de enfrentar os riscos, então é buscar desenvolver essas características que elas vão contribuir de forma significativa no desenvolvimento do negócio. Então, nós vamos ver agora o que são as empresas. Então, existe a característica do empreendedor. Essas características, elas servem para quê? Elas serão empregadas onde? Geralmente em empresas, né? Então, o que são empresas? Nós vimos que empresas, elas estão relacionadas com vários recursos. Quais são esses recursos? Podem ser os humanos, as pessoas, podem ser os materiais, os equipamentos, ferramentas, máquinas, os recursos financeiros e ainda o conhecimento. E o conhecimento técnico, além dos sistemas e dos procedimentos. Por que esses recursos eles são importantes para que a empresa se estabeleça no mercado? Porque sem esses recursos, dificilmente a empresa vai conseguir oferecer um atendimento ao mercado, né? E esses recursos auxiliam, eles são essenciais, na verdade, para a comercialização ou de produtos ou a prestação de serviços.
Então, essa é a importância da empresa, né, e dos recursos. Então, ter um conhecimento desses recursos, buscar quais recursos são essenciais para a sua organização, dependendo do ramo de atividade. Então, esses recursos eles estarão muito relacionados ao ramo de atividade, ao público que se pretende atingir. O contexto no qual está inserido, né? Esses recursos podem ser as matérias-primas. Será que no local onde a sua empresa ela se estabeleceu, existem os recursos necessários, recursos tanto materiais quanto de pessoas? Eu vi vários casos de empresas que elas se situam em um determinado local. Vou citar um exemplo da região onde eu morava ainda, professor, que era a região do Mato Grosso. A Sadia, quando ela se instalou lá no Mato Grosso, ela teve um grande problema em relação aos recursos de pessoas, porque ela não conseguia angariar o número que ela precisava de pessoas para trabalhar na empresa, que era uma região que as pessoas atuavam na agricultura. Então, as pessoas não estavam dispostas a sair do ramo de atividade que elas já se encontravam para mudar para lá. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que desenvolver todo um aparato para receber outras pessoas de outros estados e trazer realmente essas pessoas, contratar as pessoas e criar um lugar onde as pessoas pudessem viver, né, uma vila, uma comunidade, e aí conceder moradia e vários outros benefícios que inicialmente não estavam nos planos. Então, isso acaba prejudicando o desenvolvimento da empresa, quando a empresa não dispõe, né, desses recursos. Exatamente. Nesse mesmo sentido, nas aulas anteriores a gente comentou também da APL, dos arranjos produtivos locais. As empresas geralmente elas buscam se estabelecer numa atividade onde a região onde ela se estabelece tenha a matéria-prima para dar suporte à sua produção. Bem como, relembrando uma questão das usinas aqui de Rondônia, especificamente Porto Velho, elas enfrentaram também esse dilema, esse problema em relação à mão de obra. As empresas se instalaram aqui, fizeram inclusive parceria com algumas instituições para preparar funcionários para atuar nas usinas, prepararam soldadores, montadores, enfim, de várias áreas de conhecimento e de produção, mas mesmo assim não conseguiu atender toda a necessidade de mão de obra. Tiveram que buscar pessoas em outras regiões do país, no interior de Rondônia, bem como no Nordeste, no Sul, no Sudeste ou mesmo em outros estados da região Norte. Então, isso são características que o mercado, ele infelizmente nos traz isso. Determinada região, às vezes, tem o arranjo produtivo para atingir a sua necessidade, mas não tem a mão de obra. Às vezes, tem pessoas, tem a matéria-prima, mas não tem o equipamento ou o conhecimento. Então, você tem que tentar fazer com que essas variáveis sejam, minimizar a dificuldade delas em relação ao seu empreendimento ou ter condições de minimizar a influência negativa que a não utilização eficaz de uma dessas variáveis pode ocasionar na empresa. Mas para tudo isso a gente encontra solução, né, professora? Sim, e é por isso que é importante desenvolver o plano de negócio. Exatamente. Né? Porque o plano já ajuda no planejamento. Então, isso já tem que ser visualizado. Eu acredito que essas empresas, de certa maneira, elas já visualizaram isso. Mas, então, havia um suporte, né, que pudesse auxiliar no desenvolvimento, na minimização dessas variáveis negativas. Mas, continuando, então, nós falamos que as empresas, né, elas necessitam de recursos para que ela possa oferecer produtos e serviços. Mas, afinal, o que são produtos e serviços? Então, vamos trazer aqui um conceito. Produtos possuem características tangíveis, né? Podem ser tocados, experimentados ou testados. Já serviços possuem características intangíveis. A avaliação de sua qualidade, ela só pode ser feita após a sua compra. Então, essa é a diferença de produtos e serviços, e isso é bom você entender porque quando você investe em qualidade, em design de um produto ou na forma de capacitação, treinamento dos funcionários que vai prestar o serviço, é importante, né, você ter um conhecimento do produto ou serviço que você está oferecendo. E ainda, nós vamos ver que existem tipos diferentes de empresas. Então, os diferentes tipos de empresas exigem um maior cuidado. Por exemplo, vamos ver as empresas industriais. Essas empresas industriais, eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de conhecer um funcionamento de uma empresa industrial. Por quê? O contato com o cliente ele é um pouco mais distante, né? E são as empresas que produzem grandes quantidades de produtos para consumo. Então, nem sempre a gente consegue visualizar, né? Quando você compra um determinado produto em uma empresa, por exemplo, comercial,
que é a próxima empresa que a gente vai comentar aqui, não necessariamente você viu como é que foi produzido aquilo. Então, o contato com o cliente de uma empresa industrial, ele não é tão próximo, um contato direto. Mas, no entanto, é essencial que a definição do produto, em contexto de embalagem e tal, ele seja importante que volte-se para a necessidade do cliente. Então, vamos ver agora as empresas comerciais. São as empresas que vendem mercadorias ou produtos acabados diretamente ao consumidor. Aqui a gente já visualiza então que o contato com o consumidor ele é maior, né? Ou seja, é um comércio, pode ser o comércio varejista ou aquelas que compram do produtor para vender ao varejista, que são as atacadistas. E aqui o desenvolvimento das pessoas para atuar, ela deve ser maior, porque exige mais, né? Então, é uma prestação de serviço que acaba exigindo mais. O tipo de empresas ainda prestadoras de serviços, essas principalmente são as empresas que fornecem atividades e trabalhos especializados em áreas como a saúde, educação, aqui são alguns exemplos. Mas frisem bem essa questão dos especializados, né? Porque é algo que a sua empresa oferece de diferente. Ou você, né, como um empreendedor individual, por exemplo, oferece de diferente. É aquilo que de fato é a prestação do seu serviço, é a forma como você atua, é a forma como você atende ao cliente que vai também te diferenciar no mercado, e isso também é importante. Temos ainda as empresas sociais, né? Se temos os empreendedores sociais, existem ainda as empresas sociais, que são aquelas que elas podem oferecer tanto produtos como serviços, mas que o seu foco não é somente o lucro, mas também, né, ou principalmente, o benefício social, aquilo que ela vai contribuir para a sociedade. Então, essa empresa social, ela visa o quê? Promover atividades ou projetos sociais que auxiliem na solução de alguns problemas da sociedade. Então, elas acabam aí contribuindo com a sociedade. Não que os outros tipos de empresas também não contribuem, porque eles também, né, lembra que a empresa, quando o empreendedor, quando desenvolve um negócio, ele não visa somente a realização pessoal, mas também, né, satisfazer um desejo, uma necessidade da sociedade. Nós vemos, então essa parte que a gente viu, ela é referente a um pouco da aula 1, vimos alguma coisa na aula 2, né? E agora nós vamos falar sobre o tripé do empreendedor, que é a inovação, a criatividade e a flexibilidade. Por que é importante que o empreendedor ele seja flexível, que ele possa aceitar então novas ideias, né? Automaticamente isso vai refletir na criatividade, porque se é alguém que aceita, que é condizente com algo novo, que ele acredita que algo novo pode dar certo, então que é flexível, que compreende a ideia diferente do outro, é interessante porque essa empresa também ela é criativa. E automaticamente, se ela é criativa, podemos dizer que ela inova, né? Então esse é o tripé do empreendedor. É necessário essas características para o empreendedor para que o negócio possa dar certo. Vamos trazer então o conceito de inovação. O que vem a ser inovação? Nós falamos que a inovação, ela não é algo somente, ela não é realizada somente de uma forma, mas sim existem outros tipos de inovação. Então a inovação é quando você coloca algo no mercado, pode ser aí um processo, um produto ou até mesmo uma ideia que foi recentemente inventado e que auxilia, que possui, né, tem um propósito de exploração comercial. Então você consegue levar isso para o negócio. Lembra que a gente falou sobre inovação e invenção? Sobre que a invenção ela é um pouco diferente, porque você pode ter um invento e não necessariamente levar isso para um negócio. Já a inovação, né, ela tende a ter uma exploração que vise o lucro, ok? Então, comercial.
Então, essa seria a diferença também, destacando aqui o que a gente já comentou nas outras aulas, entre a invenção e a inovação. Nós vimos também que existem diferentes tipos de inovação. Vamos ver então quais são? A inovação no produto. Seria então a introdução no mercado de produtos ou de serviços novos ou significativamente melhorados. Porque não necessariamente você pode mudar toda a estrutura, você pode mudar algo nesse produto. Inclui alterações significativas em especificações técnicas, no componente, materiais, na rapidez, na introdução de novos serviços. Isso aqui seria para prestação de serviço, né? Rapidez. Então, é algo que vai refletir no produto em si. É uma inovação que reflete no produto, na característica do produto. Pode ser um componente que foi mudado, né, e que vai refletir de maneira significativa no produto. Mas, professor, existem outros tipos de inovação, não é mesmo? Tem outro tipo de inovação, mas só ressaltar essa questão do produto, um exemplo assim simples para as pessoas entenderem um pouco mais, a gente vê todo ano as indústrias automóveis lançam um novo modelo, uma nova versão, um novo design, porque o veículo, o carro já foi inventado faz muito tempo, não é verdade? É isso mesmo. E todo ano sai um modelo novo, então isso é uma inovação, porque ele traz alguma característica diferente, um diferencial na luz, ou em algum comando, no som, na climatização do veículo, aspectos de segurança, isso tudo é inovação de um produto que já existe, né? Então a inovação não é só lançar algo totalmente novo, mas alguma alteração significativa no produto que traga benefícios para o usuário também é inovação. É isso mesmo. Eu não sei se o professor conhece, mas geralmente o pessoal que estuda administração já ouviu falar da história do Ford? Do Ford, com certeza. Do Ford, né? Que quando ele desenvolveu o automóvel, Modelo T, né? Modelo T, ele dizia, né, de qualquer cor, desde que seja preto. É porque o pessoal questionava, os clientes na época questionavam, mas por que Ford você só produz carro preto? Vou ter que produzir carro de outra cor. Eu falo, não, vou produzir de qualquer cor, desde que seja preto. Então, a gente visualiza aí que a própria empresa ela teve também que se adaptar, né? Porque outras indústrias automobilísticas começaram a produzir diferentes modelos e diferentes cores, então teve que fazer uma adaptação no produto. Na verdade, inicialmente, se a gente for ver a história de Ford, do modelo T, ele foi um dos primeiros a criar a linha de produção. E em função da linha de produção, para produzir muitos automóveis a um custo mais baixo, ele padronizou sempre no mesmo modelo, com a mesma cor, com os mesmos equipamentos, né? Enfim, e isso tornou ele um produto mais acessível, por isso que o veículo automóvel ficou acessível. E ele relutava em mudar isso para conseguir manter essa questão do preço e da qualidade do produto para a época, né? É isso mesmo. E é interessante que o professor trouxe aqui esse contexto, é que eu me lembrei também que a gente viu alguma coisa sobre a estratégia, o tipo de estratégia que a empresa pode adotar. Nesse caso que o professor comentou, o Ford, ele utilizou a estratégia de custo, né? Que é a redução de custo, que a gente vai ver que está muito relacionado também à capacidade produtiva, que é algo que eu ainda vou comentar. Mas continuando, vamos então falar sobre a inovação organizacional. Ela refere-se à implementação de novos métodos organizacionais na prática do negócio, a organização do trabalho ou até mesmo as relações externas, como negociações, né? Então, a própria empresa, o contexto, digamos, do empreendedor, do empresário, ele levar isso para o contexto geral da organização. Né? Fazer uma mudança na forma como se fecha os contratos, os prazos com os fornecedores, é nesse sentido. Então, vemos ainda a inovação de processo, que seria então a implementação de novos ou também significativamente melhorados processos de fabricação. Ainda pode ser processos de logística e distribuição, né? A passar a atender determinado público ou atender determinada região, algo novo, diferente, que está relacionado aos processos. Se utiliza, por exemplo, a capacidade produtiva de um determinado limite, aumentar ou reduzir, ainda pode estar relacionado ao próprio layout de fabricação, mudar, adaptar, procurar algo mais flexível. São as inovações que são aplicadas no processo ou de fabricação de um produto ou na prestação do serviço.
Então temos ainda a inovação de marketing, que refere-se à implementação de novos métodos de marketing envolvendo melhorias significativas no design, no produto ou embalagem, preço, distribuição e promoção. Então estão relacionados aos... Lembra que nós comentamos numa aula sobre os P's de marketing, né? Preço, a distribuição, que está relacionado à praça, e à promoção. E ainda ao produto. Então, essas inovações de marketing, elas também refletem de maneira significativa no produto. Pode ser na embalagem, mudou a cor da embalagem, ou uma embalagem mais flexível. Eu sempre me lembro da embalagem do leite moça, né? Que até parece que foi uma pesquisa que desenvolveram, que as pessoas tinham o costume de furar a lata e segurar. Então é interessante que ficou ao mesmo tempo a cintura da moça, né? E ao mesmo tempo um lugar que dava para segurar a lata, né? Legal. Enfim, então nós vemos que a inovação é isso, ela transforma o produto, né? O produto não perdeu a sua característica, né? Eu acredito que todas as pessoas que consumiam aquele produto continuam consumindo, porém traz um plus, um algo a mais para o produto ou para o serviço. Como aqueles produtos que tem o bico dosador, ou tipo o lava-louças, né, o detergente, ou alguns outros produtos que tem um bico que você consegue fechar, ou dosar a quantidade, o que tem o spray. Então são algumas características de design ou de embalagem que facilitam o uso e que acaba, assim, com o tempo, acaba se tornando que todas as empresas, todas as marcas acabam adotando essa característica em seus produtos e acaba facilitando a vida do consumidor. Eu acho que a inovação hoje, ela está muito relacionada à praticidade, porque as pessoas não têm mais tanto tempo, né, professor? Exato. Parece que aí as empresas, elas estão mesmo focando isso, porque as mães, as mulheres, por exemplo, já não estão mais, são donas de casa, não tem mais aquele tempo, tem que trabalhar, tem que conciliar tudo, vida, família, filho, e a mesma coisa os homens, né? Então essa característica, assim, ela está mudando, né? Existe uma modernidade aí que está se desenvolvendo cada vez mais e não tem como as empresas não acompanharem essa evolução. Verdade, verdade. Então, continuando, vamos falar da inovação e do empreendedorismo. A inovação, ela cria, então, uma nova oportunidade. Então, é por isso que as empresas inovam, né? Mas existem outros motivos também. Elas inovam para melhorar o lucro, porque isso reflete, né, no negócio. Elas inovam ainda para aumentar a produtividade e automaticamente reduzir os custos. Inovam ainda porque elas buscam uma maior fatia do mercado. Elas buscam atender clientes que antes não eram consumidores da empresa, mas que passam a ser consumidores da empresa. Elas ainda inovam porque elas querem defender a sua posição no mercado. Porque se tem o concorrente está inovando, está desenvolvendo novos produtos ou serviços, elas também vão acompanhar. E automaticamente manter a sua marca reconhecida. E aí, como eu falei, vão acompanhar ao mercado, porque os consumidores estão cada vez mais exigentes, os concorrentes buscam novas coisas, apresentam novos produtos ou serviços e ainda a inovação, ela agrega valor ao produto e ao serviço. E agora vamos continuar falando ainda do tripé do empreendedor. Vamos falar da criatividade. A criatividade, então, ela está relacionada com a execução, ou seja, o fazer. Busca, então, fazer algo melhor e com baixo custo. A criatividade, então, ela auxilia na reorganização, né, por exemplo, aqui, de departamentos. De forma que a organização, ela se torne mais eficiente, mais enxuta e mais competitiva no mercado. Então a criatividade ela contribui com a empresa no sentido de que proporciona um maior benefício, um maior desenvolvimento do negócio, do produto. Nós vimos que tem como desenvolver a criatividade, há essa possibilidade de desenvolver a criatividade, porque a criatividade é um comportamento, é uma atitude, né? É algo comportamental. Então vamos destacar aqui como que podemos desenvolver então o pensamento criativo. Subdivida os problemas, desafie-se e tenha uma atitude positiva. Por quê? Quando você subdivide os problemas, parece que eles se tornam mais fáceis, né? Você
coloca em partes. Então isso acaba tornando até mais fácil a visualização desses desafios que trazem para você, que você consegue ser mais flexível, né? E aí automaticamente você terá uma atitude mais positiva frente a um problema. E aí a sua capacidade de resolução de problema, ela se torna mais fácil. Então, a criatividade na solução de problema, ela dificilmente vai adotar um pensamento padrão. Ou seja, aquele pensamento que todo mundo tem, que já está disponível no mercado, que todas as empresas estão fazendo, que o empreendedor ao lado da sua casa já teve. Às vezes pode dar certo, sério. Só que a criatividade, na verdade, ela vai te diferenciar. Certo? Então, quando a gente utiliza da criatividade na solução de um problema, né, a gente tem que evitar esse pensamento padrão aqui. Por quê? Porque, na verdade, ele só repete, né, as mesmas soluções que já tiveram. E que, no entanto, isso pode ter resultados positivos? Sim, pode. Mas pode ter muito mais se você ter algo, ou uma estratégia, uma ideia que seja mais criativa. Né, professor? Pessoal, é só ressaltar essa questão da criatividade. As empresas, ou nós, enquanto empreendedores, nós temos que buscar realmente inovar, porque é isso que mantém a empresa no mercado e isso que vai fazer a diferença para você, ou enquanto empreendedor. Não basta nós abrirmos um negócio se não tivermos algo que nos diferencie. Não precisa ser somente o produto, muitas vezes alguma coisa de marketing, né, falando assim de marketing no design do produto, ou uma inovação na forma de prestar o serviço, você enquanto prestador de serviço, ou a forma de você distribuir o seu material. Existem várias opções em que você pode utilizar da criatividade para diferenciar a sua empresa ou seu produto. Então, nós temos que visualizar que a criatividade não é só elaborar um produto novo, inventar um produto novo, mas sim criar alguma alternativa de fazer com que esse produto seja aceito pela sociedade ou pelos consumidores. Sempre lembrando que toda e qualquer empresa, exceto as empresas sociais, são abertas para vislumbrar um lucro, né? E para dar retorno para o seu investimento. Ou seja, você vai investir na empresa, vai usar a sua criatividade, vai correr um certo risco, desde que aceitável, para obter algum retorno, né? Isso não vai ser de graça, é óbvio. Então, nós temos que utilizar essa criatividade, né, de uma forma também mensurável, para que a gente consiga um resultado positivo para as empresas, não é verdade? É isso mesmo, professor. E aí, outra coisa, será que as empresas que são criativas, elas tendem também a ser flexíveis? Eu acredito que sim, né? Porque dificilmente uma empresa que é criativa, ela não será flexível. Até porque, vamos ver qual que é o conceito de flexibilidade? A flexibilidade é a capacidade de adaptação. Então, para que a empresa ela se utilize de criatividade, ela tem que ter essa capacidade de adaptação a novas culturas organizacionais, né? Então, se ela é criativa, automaticamente a gente entende também que ela se modifica, não é mesmo? Então, principalmente aqui, quando é flexível, a modificação por meio depois de um feedback, algo que pode ser uma crítica, né, construtiva, que vai auxiliar a empresa. Então, a flexibilidade, ela te auxilia e auxilia o empreendedor a saber ouvir, a ter disposição para aprender novas competências e ainda novos comportamentos. Então, é por isso que é importante associar a criatividade à flexibilidade. Por isso que nós temos como o tripé do empreendedor esses três fatores. Então, continuando, vamos falar sobre o que é ser flexível. Então, ser flexível é entender que as pessoas elas pensam de forma diferente, né? Então, é de fato aceitar as opiniões contrárias e que não necessariamente as pessoas estarão erradas de pensarem de forma diferente. No entanto, são pontos de vista diferentes. Para as organizações, isso é muito importante, porque quando todo mundo pensa igual, parece que não surge nada novo. Então é essencial que alguém pense diferente, é bom quando você tem alguém que pense diferente, né? Que ela te faz questionar, faz repensar, rever, então é importante também. Então, continuando, vamos falar o que é um negócio.
Então, nós falamos do conceito de empreendedor, levamos isso para, falamos o que é a empresa, os tipos de empreendedor, e o empreendedor ele pode desenvolver, então, uma empresa formal ou informal, e a gente pode colocar aqui também como um negócio, que seria, então, um esforço organizado de determinadas pessoas, né, que pode ser em conjunto, ou pode ser também um ato isolado. Então, não necessariamente vai ser uma pessoa sozinha, ou pode ser com alguém, um sócio, como a gente costuma ver realmente, né? Então, pode ser também uma ação conjunta com outras pessoas em que você negocia um serviço especializado ou uns produtos que vão atender às necessidades da sociedade. E aí nós vemos, então, o professor quando falou sobre os APLs, ele também comentou sobre as variáveis, não sei se vocês se lembram, as variáveis que estão dispostas tanto no macroambiente, que é o ambiente mais amplo, né, aquele globalizado, podemos dizer assim, e no microambiente, que é aquele que está relacionado à organização, ao negócio, à empresa. Então, o macroambiente, ele possui algumas variáveis, né, como as variáveis relacionadas ao ambiente sociocultural, ao ambiente tecnológico, ao ambiente demográfico, aos recursos ambientais, ao ambiente político-legal, que são as legislações, ao ambiente econômico. E o microambiente, no qual, né, está situada a empresa, tem as ações governamentais, os concorrentes, os fornecedores e os clientes. Do microambiente, o que a gente tem que lembrar é que existem essas variáveis. E essas variáveis, elas podem refletir de forma positiva, proporcionando uma oportunidade, relacionar ao macroambiente. Ou podem trazer também uma característica negativa, que no caso do macroambiente seriam as ameaças. Já em relação ao microambiente, ela pode apresentar aí os pontos fortes, que seria a característica positiva, ou os pontos fracos, que seria a característica negativa. Então, nesse contexto de macro e microambiente, o empreendedor deve buscar o quê? Minimizar os pontos fracos e as ameaças e tentar maximizar os pontos fortes e também as oportunidades, saber aproveitar as oportunidades, certo? Então, de onde que podem surgir as oportunidades? Que seriam, então, as fontes de ideias para o negócio. Ela pode vir da experiência, do conhecimento, né? Lembra que eu comentei que quando você tem conhecimento, isso te auxilia no desenvolvimento do negócio, porque você está desenvolvendo algo que você já tem um certo conhecimento, um certo aprendizado relacionado a ele. A capacitação, que é a busca então de novos conhecimentos, o olhar ao seu redor, ele pode te trazer novas oportunidades, porque o ambiente ele te faz perceber algumas necessidades do mercado, né? Tentar identificar essas necessidades e tentar atender. E ainda você pode pesquisar ideias que já deram certos em outros locais e tentar adaptá-la ao seu negócio. Então, quando nós falamos sobre as variáveis, nós sabemos que existem os riscos. Os riscos, então, eles podem aí afetar as organizações de maneira negativa. Então, a ideia é tentar o quê? Minimizar esses riscos, certo? Para que o negócio dê certo, para que o negócio acabe desenvolvendo. Então, de que forma que a gente pode reduzir esses riscos? Tentar evitar coisa da moda, ou seja, que são coisas passageiras, visar apenas o lucro, tem que tentar ter a ideia de que também você gosta daquilo que está fazendo, que está desenvolvendo, né? Buscar ter um controle dos recursos financeiros, né? Então, quando há um descontrole, você está indo de frente com o risco. E a gente tem que buscar também, principalmente, o planejamento. E esse planejamento é uma característica importante para que se consiga o financiamento. E aí, esse planejamento a gente diz aqui que é o plano de negócio. Porque o plano de negócio, ele te auxilia na busca tanto de atingir, de alcançar um planejamento, de um financiamento, ou até mesmo na própria desenvolvimento, na própria aplicação daquele negócio. Então, vamos ver quais são as fontes de financiamento.
As fontes podem ser a economia pessoal, a família, amigos, né? Só tem cuidado com isso daqui, porque a gente sabe que pode afetar as relações. O investidor anjo, que são aquelas pessoas que auxiliam no negócio, elas investem no negócio, podendo fazer parte ou não da empresa, como acionista. Algumas fontes de dinheiro sem reembolso, nós falamos sobre o CNPq, o FINEP e alguns bancos com empréstimo a juros baixos. Lembra que nós falamos sobre o BASA e outros bancos. Então, nós estamos falando sobre o plano de negócio, automaticamente nós estamos falando sobre planejamento. Então, o que seria planejamento? Significa estudar antecipadamente a ação que será realizada ou colocada em prática, né? Visando o quê? Quais objetivos que se pretende alcançar. Por isso que se planeja, para tentar chegar a um determinado objetivo. Então, por que planejar? Precisamos saber onde estamos, né? Isso é importante para o planejamento. Se você não tem uma noção do quais recursos você dispõe agora, dificilmente você vai conseguir planejar. E esse planejamento, ele reduz o quê? A incerteza, que automaticamente vai interferir nos riscos. E ainda em relação ao tempo e aos recursos. Porque se você dispõe de certos recursos, você sabe qual é o plano que você precisa para daqui a um mês, né, qual que vai estar relacionado com a sua capacidade produtiva, enfim. Então vamos ver um conceito de plano de negócio. É um documento usado para descrever um empreendimento e o modelo de negócio que a empresa sustenta a empresa. Então esse é o plano de negócio. Então vamos ver só aqui quais que são as etapas, a estrutura do plano de negócio. Seria então, de uma forma resumida, a capa. Isso aqui está na sequência, tá, gente? Essa sequência é importante. O sumário executivo, a empresa e a equipe de gestão, a análise estratégica, a análise de mercado e concorrente e o plano financeiro. Então, essa seria a sequência do plano de negócios. Então, vamos ver algumas etapas dela. A análise de mercado, que é a busca do conhecimento acerca dos clientes, dos concorrentes e dos fornecedores. Saber quais são suas preferências, com que frequência os clientes compram determinado produto, os concorrentes, quais são os prazos que eles trabalham, são empresas que cumprem os prazos, os fornecedores, desculpa. E aí, vamos ver também sobre o plano de marketing, que é definir detalhes sobre o produto ou serviço. Nós já comentamos sobre preço, nós falamos ainda sobre promoção, a comercialização e a localização. Nós abordamos isso um pouco antes, né, na aula, e nós sabemos como que isso é importante, porque a sua localização ela é fundamental para o negócio. Lembra que nós comentamos sobre o APL? Pois é exatamente isso. Temos ainda o plano operacional, que é a definição do layout, da capacidade produtiva, da operação e dos funcionários. E ainda o plano financeiro, que está relacionado aos investimentos fixos e ao controle do capital de giro. Então vamos, professor, o senhor gostaria de comentar alguma coisa? Só voltando aqui no último slide, gente, assim, a gente tem algumas informações a nível nacional, principalmente de órgãos como o SEBRAE, que fazem algumas pesquisas e levantam as questões das micro e pequenas empresas, de um motivo que elas fecham ou estudam a vida das empresas, na verdade. E a gente que percebe que muitos dos empreendedores acabam iniciando como micro e pequenas empresas e muitos deles acabam não conseguindo fazer com que a empresa prospere e acabam fechando em um tempo bastante curto, 3, 2 anos. E na grande maioria dessas empresas que fecham, elas acabam fechando por algumas questões que poderiam ser supridas com um planejamento ou com uma capacitação dos seus empreendedores. Porque normalmente o empreendedor ele tem aquele conhecimento técnico do produto ou da área de serviço que ele está atuando e não tem aquele conhecimento sobre o mercado, sobre domínio sobre marketing, sobre a área financeira, e isso acaba é um dos aspectos que mais ocasiona o fechamento das empresas. Por isso, gente, é importante que a gente busque esse conhecimento. E é por isso que a gente introduz as aulas de empreendedorismo nos nossos cursos, para que você
tenha o conhecimento, tenha a percepção do quanto é importante conhecer sobre marketing, sobre as finanças da empresa, sobre o processo produtivo, né? Às vezes fala, vocês não estão ensinando como fazer o processo produtivo, mas existem muitas formas de a gente buscar esse conhecimento. A gente dá um alerta para que vocês não incorram nesse erro, como muitos empreendedores, né, incorreram e acabaram, infelizmente, fechando as empresas, tendo uma parte do seu recurso sendo perdido, não é verdade? Isso mesmo. E eu acredito que ao desenvolver aquela atividade de buscar conhecer um empreendedor local e verificar se ele utilizou ou não o plano de negócio, vocês se defrontaram com essa realidade. Nós recebemos muitos comentários, né, de que vocês não estavam conseguindo desenvolver a atividade porque vocês não conseguiam contatar ao empreendedor local que tivesse utilizado o plano de negócios. Então é interessante porque isso deu assim uma ideia para vocês da realidade, do que a gente está comentando aqui, e quando vocês foram a campo pesquisar, vocês se defrontaram com essa realidade, que é de fato isso, que as pessoas elas não têm a noção de quanto isso é importante, né? Eu acredito que vocês se depararam tanto com empreendedores que tiveram sucesso no negócio, como aqueles que não tiveram sucesso. Mas o que vocês têm que levar em conta é que, certamente, aquele que obteve sucesso, ele teve vários problemas que poderiam ser evitados caso ele tivesse desenvolvido um plano de negócio. Então é interessante quando a gente faz essa atividade justamente por isso, ela te auxiliou, ela conseguiu te dar essa visão assim um pouco mais real, para não ficar aqui, a gente fica falando, comentando e tal, e às vezes vocês têm uma ideia, né, de que às vezes não é exatamente isso, mas quando se defronta com a realidade e vê que é de fato isso, é interessante porque você já tem a ideia que você já possui um diferencial. Você já tem esse conhecimento, algo que certamente esses empreendedores que vocês buscaram entrevistar, conversar, não tiveram. Então é uma oportunidade, né, professor? Exato. De conhecimento, né? Uma das características do empreendedor, né, da busca de conhecimento, que vocês já possuem. Aqui, professora, nos pediram para enfatizar um pouquinho mais a questão do plano de negócios. Então, só relembrar, gente, o plano de negócios, ele é um documento que é uma ferramenta, principalmente de planejamento e orientação, e que ele serve tanto para você organizar a sua parte de planejamento, como muitos bancos ou instituições financeiras pedem um plano de negócio para possibilitar a disponibilidade de recursos. Mas estão pedindo só para revisar a estrutura do plano de negócios. A estrutura, o próximo aqui. Então, o que compõe o plano de negócios? A capa, algo normal. Isso aqui é basicamente como quando vocês vão fazer um trabalho de escola. A gente dá a composição da estrutura dele. A capa, o sumário, não é verdade? O sumário executivo, a empresa, a estrutura da empresa e a equipe de gestão, quem faz parte da equipe de gestão, a análise estratégica, ou seja, quais são as estratégias que você vai adotar, a empresa vai adotar para se inserir no mercado, a análise de mercado e concorrentes, ou seja, elaborar uma pesquisa e você demonstrar no papel quem são os seus clientes. Quais os clientes que você vai atingir? Quem são os seus concorrentes? Né? Quais essas principais empresas que serão os concorrentes e talvez até esmiuçar de que forma, quais são as estratégias que você vai adotar para lidar com esses concorrentes e quais as estratégias para atingir o mercado. Também a questão do plano financeiro. Aí, principalmente quando você vai buscar recursos, você demonstrar qual que vai ser o seu investimento inicial, qual que vai ser o custo de produção que você vai ter, os demais custos e de que forma você vai conseguir obter o retorno sobre esse custo, em quanto tempo você vai conseguir, com o lucro que você obter, retornar o valor que você investiu. Então, pessoal, essa é a nossa revisão, né? Nós tínhamos para revisar, repassando aqui brevemente todos os conteúdos das aulas. Esperamos que a gente tenha conseguido atingir o objetivo de transmitir para vocês o máximo de conhecimento sobre empreendedorismo, que é de suma importância para quem está iniciando um novo negócio. E espero que vocês também saiam-se super bem nas provas e que a gente vai dar uma analisada nos trabalhos e que tenham feito a contento. Pessoal, boa sorte para vocês, boa noite, sucesso para todos. Professora? Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado essa disciplina, tirado algumas dúvidas que surgem aí no contexto, que as atividades possam também auxiliar no desenvolvimento, também na aplicação de um negócio. Então, eu desejo sucesso a vocês, tanto na prova quanto na vida pessoal. E empreendedor, né? Por que não, professor?
É Boa isso noite, mesmo. gente. Boa noite. Sucesso.